Olá, meus amigos do canal Paulo Munarete News. Hoje uma presença ilustre aqui, Cristiano Zanata. Zanato, oficial de justiça. Xanxerense, Cristiano? Não, gaúcho de Iraí, no Rio Grande do Sul. Atravessa a ponte, né? Atravessa a ponte do Rio Uruguai, exatamente. Grande oficial de justiça. Eu acredito que seja a primeira vez que um canal faz uma entrevista com um oficial de justiça. Até eu estava pensando esses dias, o Google... Eu sempre levanto questões no Google a respeito de pautas, e o Google que me deu a sugestão. Diz, pô, como é pouco falado a respeito do oficial de justiça. Até para nós começar a debater, Cristiano, tu procede isso que eu estou passando, que parece que não tem entrevistas com oficiais de justiça. 100%, meu amigo. Assim, ó, é a primeira vez, tanto que eu vou fazer 11 anos de oficial de justiça, como oficial de justiça agora em outubro, mês que vem, e é a primeira vez que alguém da imprensa ou algo do gênero me convida, ou convida de nós aqui de Xanxerê, dos nossos colegas, para uma entrevista nesse sentido. Até eu vi, até na TV Senado, uma discussão a respeito disso, de senadores e tal, dizendo da valorização, porque as pessoas têm medo do oficial de justiça, porque eu quando era mais novo, quando o oficial de justiça chegava na casa, corria tudo. Por que tem esse mito das pessoas terem medo quando o oficial de justiça chega lá na casa da pessoa? Tu sofreu isso ou não? Já. Na verdade, não é medo do oficial, é medo da notícia que ele vai trazer. E mas não é sempre boa, né? Ou tem notícia boa que o oficial traz? São raras. A maioria são notícias difíceis para a parte, que é um problema para resolver, né? Mas há algumas que são muito boas. O destinatário da intimação fica muito feliz. É verdade, né? Gostaria que eu citasse um exemplo? Pode citar. 2 exemplos, então. Que o destinatário do mandado judicial fica feliz. Quando o juiz manda intimá-lo para comparecer no fórum e informar os dados bancários para receber de volta a fiança que ele pagou quando uma vez foi preso. Tem isso, é? Sim, porque se ele for absolvido ao final do processo, o juiz devolve, a lei manda, né? E o juiz obedece à lei, o juiz devolve aquele valor, e inclusive corrigido. Essa é uma baita notícia, hein? Pro réu é uma ótima notícia. E tem mais uma. Essa até é meio engraçada, né? Numa investigação de paternidade, quando a gente leva a notícia para intimar o réu, no caso, de que o exame de DNA deu negativo. Verdade. É uma boa notícia, hein? Não uma ótima notícia, né? Como é que tá nosso delay lá, o Paulo dando uma olhadinha lá? O senhor é natural de onde, senhor Cristiano? De Iraí, no Rio Grande do Sul. Iraí não tem as águas termais lá ou não? Tem. Tua família é de lá? Ainda tem parentes lá, não? Sim, pai e muitos tios e primos. Tu é de lá. E aí tu fez o concurso e veio pra cá? Como é que foi que tu... Sim, eu fiz o concurso no ano de 2010. Concurso esse que foi homologado só em 2011. E no mesmo ano, 3 meses depois de homologado, eu já fui nomeado. Foi a primeira edição de concurso público do TJ Santa Catarina que exigiu para exercer o cargo de oficial de justiça e avaliador. O nome correto é oficial de justiça e avaliador. Avaliador. Foi a primeira vez que o tribunal exigiu bacharelado em direito como requisito mínimo para exercer uma vez a função. Não precisava, né? Uma vez Como é que era uma vez? Eu acho que o pai do Munarete foi uma vez oficial também. Era também por concurso público, mas na época, antes de 2010, era tendo nível médio já era possível. Em que pese, normalmente, passavam e eram nomeados quem já estava na área. Né? Antigamente não tinha por indicação política? Não, acho que não, né? Olha, se tinha, era... Raro, né? Do meu tempo, eu não peguei esse tempo. Eu acho que talvez antes da Constituição de 88, pode ser. E quanto tempo está na profissão já? Eu estou, agora o mês que vem, faço 11 anos. 11 anos? Os meus 3 primeiros anos não foram na comarca de Xanxerê. Foram na comarca de Ponte Serrada. Ponte Serrada. Então eu exercia a função lá durante 3 anos. E quando abriu uma vaga aqui, eu pedi a remoção e estou aqui há 8 anos, então. O oficial de justiça, no caso, ele é federal, estadual? Explica, como é que para mim entrar? Sim. Boa pergunta. Como é que eu vou ser um oficial de justiça? Eu sou oficial de justiça do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Santa Catarina, do Estado. Do Estado. Certo. Mas também há os oficiais de justiça da Justiça do Trabalho. E os oficiais de justiça da Justiça Federal. Então tem 3 tipos de oficiais, é? Sim. Tem o municipal, então, também? Não, municipal não. Não existe. Não. Estadual, federal? Estadual,
e federal. E federal. E ganha bem, é uma profissão, praticamente ganha bem no oficial. Eu diria que, assim, inclusive, parafraseando o que diz um colega meu do fórum, certo. Eu diria que eu ganho mais do que preciso e menos do que mereço. Ah, é? Uma pergunta que mandaram para nós, ó. Na sua opinião, quais as habilidades que uma pessoa precisa para trabalhar como oficial de justiça? É verdade, tem que ter o dom, tem que gostar de direito, o cara ser. Perfeitamente, muito bem colocado. Eu diria que a vocação seria chave, né? Assim, certo. Gostar do direito é primordial. Tem que conhecer as leis oficial. Conhecer muito e sobretudo, se identificar com a profissão, porque ela não é uma profissão fácil, em que pese algumas pessoas achem que sabe? E então, tem que se identificar, assim, com a profissão e tem que dominar bastante o ordenamento jurídico brasileiro. Verdade, Até porque, se não dominar, nem passa no certame, né? E tem que estar, outra coisa para ser oficial, não pode, tem que ter até ficha limpa criminal. Processo não pode, tem mais isso. Sim, isso é um outro requisito que durante o processamento do concurso lá, o tribunal analisa também. Tatuado, esse tipo de coisa, altura não tem nada a ver. Não interfere, não. Não interfere. Não. É mais o concurso, né? Mas é a questão de estar bem no conhecimento do direito mesmo. E o oficial, no caso, despacha lá o juiz, é todo tipo de bronca oficial que leva? Sim. Por exemplo, Xanxerê tem 4 varas, né? 4 varas. Então, nós cumprimos os mandados oriundos de todas as varas. O oficial trabalha no fórum de civil, criminal, tudo? Civil, criminal, infância e juventude, juizado especial civil, tudo, qualquer espécie de mandado que for expedida por um juiz, vai cair nas nossas mãos. Alguma pergunta, Paulo? Sim, o pessoal lembrando, né, que está dentro da comarca de Xanxerê, Faxinal e Bom Jesus. Muito bem colocado. Não acredito que o oficial daqui tem que ir lá em... Sim, a comarca de Xanxerê é composta pelos municípios de Xanxerê, certo, Faxinal dos Guedes e Bom Jesus. Leia-se cidade, bairros e interior. Então, a gente anda mesmo mais do que notícia ruim. Mais ou menos, me perguntar como é que é a rotina. Quantos despachos mais ou menos? Porque é uma demanda bastante, né? Assim, o nosso trabalho está bem puxado, porque o Dr. Paulo sabe, né, que o judiciário ele está sobrecarregado. Está sobrecarregado? Principalmente Mas por que, as da tua justiças opinião, por que estaduais. não consegue desafogar? Por quê? É muito? Primeiro porque a sociedade está cada vez mais em conflito. Mais processo. Em todos os sentidos, né? Entendi. Civil, criminal. Espiritual e vai embora, é verdade. E também porque a nossa legislação, ela permite muitos recursos e que isso vai fazendo com que o processo demore mais para terminar. Tem isso. Se forem manejados todos os recursos cabíveis em determinada ação, em determinado processo, né? Um processo pode começar em Xanxerê, depois a segunda instância é o Tribunal de Justiça. Do Tribunal de Justiça pode haver recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça e também pode haver recurso ainda recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Tu vê, né? E quem paga isso? Quem perde? Tem custos. Há processos com custas, naquele caso que o juiz verifica que a parte pode pagar, né? Mas a maioria dos processos é com justiça gratuita, que a gente chama. Que bacana, tem isso então. A pessoa, porque... Procura-se onde a justiça gratuita para as pessoas. Como? Procura-se onde a justiça gratuita A justiça gratuita, na verdade, é no momento que o advogado entra com uma ação, certo. Ele já faz esse pedido, quando a pessoa é parca de recursos, né? Tem isso. Pode andar armado o oficial de justiça? Pode. Tem que ter porte? Tem que ter porte, mas o oficial tem o pré-requisito de encaminhar o porte. Certo. São pequenas exceções no Brasil de pessoas que podem ter o porte. O oficial de justiça é uma delas. Pode. Outra coisa, não sei se aconteceu contigo algum fato marcante, e aquela bronca que eu vou lá para intimar o cara para ser preso, chegar na casa do cara lá, como é que o cara vai encarar o oficial?
Vocês têm uma... Geralmente não é com uma cara boa, né? Mas é isso que eu te digo, como é que fica? Eles entendem o trabalho de vocês? Porque o trabalho de vocês tem que ser valorizado, né? Sim, ó. Vai intimar para prender. Tem ou não tem? Intimar para comparecer lá. Essa é uma das dificuldades da profissão, do cargo, do exercício da função. Há pessoas educadas, com certeza. Certo. Mas há muita pessoa que interpreta mal o nosso serviço e age com grosseria. Contigo aconteceu alguma coisa já ou não? Com rispidez. Tem algum exemplo para falar para nós? Sim, eu tenho vários casos que eu já, inclusive, registrei ocorrência na delegacia de Polícia Civil por questão de ameaça. Tem isso também? Sim. E daí se eu cheguei lá e tu viu que eu tô lá e eu me escondi, eu não tenho que assinar, como é que fica isso aí para as pessoas explicar? Tu foi lá, eu tenho que assinar ou não? Não necessariamente, porque eu posso, por exemplo, te intimar e tu me dizer assim, Cristiano, eu não vou assinar para ti. E eu digo, tudo bem, não tem problema, mas a intimação, ela está perfectibilizada igual, Trinity. Entendi. Porque o oficial de justiça tem algo que se chama fé pública, que é igual o que tem o tabelião, o registrador público do registro de imóveis. Ou seja, aquilo que o oficial certifica no processo, para todos os efeitos, é verdade. Até que se prove o contrário. Se não, é verdade. E daí, se tu não achar a pessoa no local, também serve que você teve lá. E se tu não achou ninguém? Não, daí tem o seguinte. Se o oficial verifica que a pessoa está se escusando de cumprir, de colaborar com a justiça e se escondendo do oficial, existe a possibilidade da citação ou intimação por hora certa, que está prevista nos códigos, tanto de processo civil quanto de processo penal. Entendi. Que daí o oficial vai por 2 vezes, verificando que não se encontra a pessoa, ou que está se escondendo, o oficial marca a hora para ir no dia seguinte, com alguém da família ou com algum vizinho. A dele? Entendi. E se o oficial indo no outro dia, ele não estiver lá, a pessoa não estiver lá, a gente vai considerar no processo como citado ou intimado por hora certa. E daí então vale? E daí vale como se eu tivesse encontrado a pessoa. E se a pessoa não vai mais, eu não dei bola, me intimou, o que acontece? Vai preso? Isso acontece, se chama no direito, vai ser julgado a revelia. A revelia, Ou seja, por exemplo, um réu no processo civil que não apresenta defesa, o juiz vai considerar, porque isso é o que está na lei, que ele concorda com todos os fatos que estão sendo narrados pelo advogado do autor. Então isso complica mais. Provavelmente é muito alta a chance dele perder a ação. Porque o juiz vai entender assim, ele não quis se defender, então ele quer dizer que ele concorda. E o juiz praticamente pode conceder todos os pedidos que o autor está solicitando. Depositários infiéis, é a palavra certa. Uma vez eu tive uma bronca, fui quase preso por ser depositário infiel. Não existe mais essa aplicação aqui no Brasil, em razão de um pacto chamado Pacto de São José da Costa Rica. Olha só. Que foi assinado lá na Costa Rica, no país. Mas é um tratado que o Brasil foi signatário. E, nesse caso, esse pacto lá, no direito internacional público, ele é tido aqui no Brasil como uma lei ordinária. Então não se pode mais prender por depositário infiel. Porque de uma vez levava cozinha, levava tudo do carro, tinha que depositar, não conseguia, né? Eu tinha, então pagou isso aí. Parou. Isso aí tu tá certo, eu acho que tá certíssimo. Qual é a tua opinião disso? Eu acho que tá certo, né? Eu acho que tá, porque infelizmente o nosso sistema carcerário não tem estrutura nem para as prisões normais, que já são... Nem para os especiais, já é uma exceção no direito processual penal, o doutor Paulo está aí para não me deixar mentir, que a prisão no processo penal, ela já ocorre por exceção. A regra é a liberdade, mas por exceção pode alguém vir a ser preso, isso antes de uma condenação, né? A prisão provisória, eu estou falando. Mas, em havendo condenação, daí não se discute mais, né? Condenação transitada em julgado, daí é prisão, tem que cumprir a pena, se a condenação foi de reclusão, é claro, né? Porque tem prisões tem condenações que a prisão, o tempo de pena é pequeno, que daí o código autoriza o juiz a substituir por penas alternativas. Alternativas, essa que a gente vê colégio e tal. Isso, prestação de serviço à comunidade. Ou paga também um dinheiro e tal. Ou paga um valor, prestação pecuniária, coisas desse gênero. Então, Cristiano, a justiça tarda, mas não falha. Real isso, tu acha? Eu acho. Porque... Tarda, não falha. Uma hora vai chegar em ti. Eu já vi casos que talvez até a parte a autora não acreditasse mais, mas um dia ela se materializa. E essa materialização ocorre
pelas mãos do oficial de justiça. É verdade, né? Que é chamado atrás do cara. Que é chamado também de longa manus, em latim. Quer dizer, a mão longa da justiça. Ou seja, nós somos o judiciário, só que lá na ponta. Entendi. E é o soldado. Seria o soldado que vai na frente, né? É o que executa a ordem judicial. Uma pergunta aqui, ó. A tua expectativa, ó. Qual a sua expectativa sobre a profissão antes de tu ingressar? A realidade que tu se encontra. Tu achou que era assim antes de entrar? Uma pergunta boa aqui. Olha, eu achei inicialmente que no momento que eu passasse e começasse a exercer a função do cargo, né, eu estaria apenas fazendo um bem para mim, para mim mesmo, né, no sentido de estar trabalhando com o que eu gosto, que é o direito, e também, de certa forma, estar sendo razoavelmente remunerado. Mas no exercício da função e ao longo desses anos, eu percebi que foi muito mais além. Foi muito além disso, porque eu percebo que eu consigo, no exercício do meu cargo, da função do meu cargo, ajudar as pessoas, orientando, explicando, porque tem pessoas que, quando recebem uma intimação, não sabem nem para que lado correr. E daí é verdade, daí tem umas que choram. Tu deve também, quando chegar lá, a pessoa chorar, se emocionar, e tu também fazer esse parte de falar, não, calma. Papel de psicólogo. Olha que vocês são importantes. calma, senhora, tu não vai presa, né? Ó, uma característica que eu acho muito importante, que o oficial não é requisito nenhum, mas é interessante que o oficial tenha, é empatia. Porque se colocar no lugar do outro lá que está recebendo essa notícia, muitas vezes, como a gente falou, ruim, porque geralmente é um baque para essa pessoa. Sim, verdade. E às vezes pessoas já cheias de problemas e tu chega com mais um, entende? E então, se colocar no lugar do outro e procurar sentir o que ele está passando naquele momento e tentar até orientar nesse sentido, para procurar resolver da melhor maneira possível. Né? Busca apreensão de automóveis, tu foi junto? Vai oficial, vai a polícia, o cara chora e tem que tirar o carro. E agora? Sai bastante isso. Isso é uma tristeza. Fala para nós. E agora? Essa é triste. Porque geralmente a pessoa não vai, mesmo tu se apresentando como oficial de justiça e com o mandado judicial ali, tem pessoas que não... nem todo mundo vai chegar aqui. Tá bom, oficial? Como é que vai dar o carro? Tá aqui o carro, pode levar. Muitas vezes... E o baile que dá no oficial... Muitas vezes dá confusão, sim. Eu quero entrar nessa parte que eu vi lá em Balneário, que o cara fica fugindo com o carro e o oficial atrás, é verdade isso? E agora o oficial vai às 6 horas da manhã, não pegou ele. É verdade isso que tem estratégicas do oficial pegar o cara? Tem estratégia, sim. Que coisa, cara. Que a gente também Como é que eu vou dar o carro pro oficial? A gente monitora também, né? É verdade. Sim. Detetive também. Claro, ou seja, a gente procura dar o bote certeiro. Né? E não tem como o cara fugir. Daí ali chegou o oficial, a polícia tem que dar o carro. E na verdade não tem questão de horário, né? Sim. Ou seja, os mandados podem ser cumpridos das 6 da manhã até as 20 horas, até as 8 horas da noite. Tu vê, daí esse também é mal intencionado, na opinião de... A justiça sabe. Porque eu tô devendo o carro, eu começo a esconder ele. E se eu mandar para outra cidade? Mandei lá para Balneário, e agora? Os bancos, né, que geralmente são os credores dessas ações de busca e apreensão, eles contratam... algumas pessoas chamadas localizadores. Tem isso também? Sim, que daí eles fazem... E liga pro oficial, ele tá aqui! No caso, quando a gente não encontra no endereço que foi informado, eles fazem um rastreamento muito mais amplo. Entendi. E às vezes, geralmente, acabam encontrando. Encontra? Chega. Então, cuidado você. A justiça atalha, mas não falha, né? E por que o cara não dá o carro de uma vez? E daí tem taxa? Como é que funciona? Não deu o carro? Tem juros? Como é que funciona isso? Daí depois para recuperar o carro, ele tem um prazo ali, um prazo de 5 dias para purgar a mora, que se chama. Daí nesses 5 dias ele pode pagar, inclusive pagar em juízo, pagar lá no fórum, que é uma forma de pagamento bem com menor risco também, né? Certo. E daí o juiz manda devolver o carro. Manda devolver. Outra pergunta aqui que pediram. Você sentiu algum medo em relação ao exercício da sua profissão? Acho que sim, em alguns momentos, né? Já, é natural, né? Porque a gente lida com tudo que é tipo de pessoa, né? Sim. E, como eu falei antes, tem pessoas agressivas, tem outras educadíssimas, né? E então a gente faz o quê? A gente lida com as pessoas na mesma proporção da educação que elas nos retornam, né? Ou seja,
O mandado vai ter que ser cumprido de qualquer jeito. Qualquer jeito. Eu sempre prefiro na diplomacia ou seja, aquela piadinha que tem, né? É melhor cumprir no amor, mas se tiver que ser na dor, assim será. Brigada Militar e Borracha. Desapropriação de terra. Esse deve ser chocante. O oficial ali, a família, a criança. Isso é meio triste. Reintegração de posse isso, né? Retirando famílias, assim, é complicado. O oficial, isso mexe com o sentimento. Mexe muito, porque tem crianças, e às vezes é uma vida que a pessoa tem, toda uma vida. Tu nunca pegou esse tipo de coisa? Já pegou também? Já peguei. E a lei tem que ser cumprida, não adianta, né? Reintegração de posse, despejo, né? Despejo também, né? Sim. A gente sempre tenta fazer, como eu disse antes, no acordo, na diplomacia, né? Mas quando não tem como, quando a pessoa não sai, não desocupa voluntariamente, daí a gente chama a polícia e cumpre o mandado, né? Executa a ordem judicial. E queira ou não queira, é uma realidade que você já sabia que ia acontecer isso. Por isso que eu dizia, 6 meses, 1 ano, né? E na verdade, assim, né, Trinity, o mandado, a ordem judicial, ela tem que ser cumprida. Depois, cabem recursos. Você está com advogado, daí vai da pessoa procurar os seus direitos também. E tentar rever aquela decisão judicial, né? Mas no primeiro momento tem que ser cumprida. Depois, conforme a legislação, se houver recurso cabível, interpor esses recursos, né? Me parece que o universo masculino tem oficial menina? Tem. Aqui tem quantas? Nós temos 3 oficialas de justiça aqui. E também, de repente, nada contra, mas deve sofrer um pouco mais ou não? A mulher? Uma mulher chegar ali, bandidagem... Olha, às vezes tem gente que se aproveita disso, de certa forma, por ser mulher e tal? De uma certa fragilidade, assim, que na verdade eu não concordo, porque as nossas colegas oficiais, elas são firmes, na queda, são né? firmes. Eu acho que tem que ser, né, oficial mulher, então, né? Mas tem gente que... às vezes o homem, aquele mais machista, assim, acha que, não, porque por ser mulher, eu vou intimidar. Vou crescer para cima dela, né? E não é bem assim, não. E aquela figurinha carimbada que tu deve conhecer, que tu conhece. Poder novo eu vou ter, que tu intimou 3 vezes o cara. 3? Daí tu sabe que o cara é... 3 tu foi... E daí tu dá 10, o cara já te conhece. Sim. Veio o fã falando de novo, oficial, que tem esse que tu fica com uma amizade, o cara é malandro, diz, oficial, inclusive, não vai dar nada o negócio, papai. Não, inclusive há casos de pessoas que a gente encontra na rua, assim, até em horário que não é do trabalho, ou até, ou durante o trabalho, e a pessoa pergunta, e daí, oficial, não tem nada pra mim hoje? Tem isso também? Tem, umas figurinhas carimbadas que nem tu falaste, que são... Tu vê, não sabia, o oficial daqui também tem que ir a Faxinal e essas Bom Jesus. Bom Jesus, né? Cidade, bairros, interior. Por isso que tá branqueando aqui os cabelos. Os cabelos, é verdade. Né? E hoje como é que faz? Pro cara ser um oficial, tem uma demanda do ano? Como é que o cara... Tem concurso? Explica para quem quer ser um oficial. Primeiro lugar, tem que ser bacharel em Direito. Certo. Tem que esperar sair o edital do concurso público. Sai direto esses editais ou não? Geralmente é de 4 em 4 anos, né? Porque o concurso ele é válido por 2 anos. Certo. E prorrogável por mais 2, né? Então, a cada 4 anos, geralmente, que sai um edital. E a pessoa tem que se inscrever, mas estudar bastante. Tem que estudar. Eu acho que o estudo tem que estudar, né? E conhecer lei, né? Muito. Praticamente o direito, né? Tem... O concurso público, ele virou muito... Ele ficou muito... Se tornou uma aspiração de muita gente, né? Verdade, certo. Em razão de vários motivos, né? A estabilidade no cargo. Quantos anos se aposentar é a mesma coisa? 25 a 35 ou não? É a mesma coisa? É semelhante à aposentadoria do INSS, da Previdência Social. Uhum. E quem é o chefe de vocês, no caso aqui? O juiz. O juiz. Ou a juíza. Juiz. No caso, aqui são 4 juízes, né? 4 juízes, né? Juiz e 3 juízes, né? Tem 4 juízes, né? Que vai. Vê como as pessoas não sabem como é amplo, né? Quantos oficiais nós temos? Tem como dizer o nome da turma? Eu sei, eu conheço o Ramé. O Ramé é oficial, amigo meu.
Tem aquele de óculos antigo, como é que é o nome? O Edson. O Edson é antigo, né? Sim, o Edson é mais velho, não? É o mais velho O Edson é em antigo. exercício. Uma vez também, quando eu ia lá em casa, eu me lembro, tinha uma mão de puto, o Edson de novo. E outra coisa que eu te perguntar, e não tem aquilo de tu ficar envergonhado? O oficial é meu amigo, ele vai lá em casa e digo, meu Deus, que vergonha. O oficial de novo aqui, os vizinhos. Tem pessoas que ficam, sim, né? Mas Vergonhado. fazer o quê? E não é caracterizado o carro, me explica essa. Também não tem esse constrangimento, eu notei que não tem a caracterização do fórum, o carro. Sabe por quê? Isso. Porque o oficial de justiça no Brasil inteiro é o único servidor público que usa o seu próprio carro particular para cumprir um serviço, né? Mas por que o governo dá um serviço carro? público. Ou seja, não existe oficial com carro próprio do fórum. Mas por que o fórum não faz isso? Não seria? Essa legislação vem assim de décadas já. E tu vê, todo mundo tem carro, prefeitura. Então, a gente recebe um valor ali indenizatório, né? Para cumprir cumprir o trabalho com o próprio carro. Ah, tu vê, tem que ir com Mas o carro, né? é a única exceção, E se quebrar né? o carro, daí tem mecânico? Tudo comigo. Tudo, Não acredito. tudo com o oficial. Não, mas tu acha... Aquele valor que é recebido é para combustível, Certo. seguro, Meu manutenção, desmotivante essa pneu. parte que tu me deu. Puta, até agora eu tava gostando. Por do isso que negócio. não tem... Por isso que o carro não é... Por isso que eu vi os carros, não é os carrão. Não é mesmo. adesivado, Isso. etc. Pois é, mas será que não vai mudar? Acho que tinha o Fórum tem uns carros, né? É que... Promotor tem? Pro Tribunal de Justiça é mais barato. assim. Promotor tem? Juiz tem? Não, não tem? não. Hoje não tem carro. É que eles não precisam, eles não vão pra rua, Locomoção, assim, locomoção, né? né? Certo. Tu vê a Brigada Militar, tem a Civil, tem, Sim. todos os órgãos tem, né? Até as secretarias de todo mundo educação, né? Todos os demais ramos do serviço público tem, né? Só o oficial é uma exceção no serviço público. Tu acha que tem que ser mais valorizado o oficial ou não? Eu acho Tem que sim. ser mais valorizado em vários sentidos. Sobretudo nesse que vocês, de forma gratuita, estão fazendo, né? Pô, tivemos uma aula, muita gente não sabia isso. Entrevistando hoje um profissional da área, porque nem isso é feito, ou seja, nem essa demonstração ou divulgação de o que é o trabalho, como se faz, quem que pode fazer, Verdade, né? Então, desde já eu agradeço a vocês pela oportunidade, porque isso foi deveras importante E nós vamos trazer o senhor novamente aí, que tem maior, vou trazer o senhor de novo aí, senhor Cristiano Zanotto Borella, 40 e... Ó, Borella? Borella é italiano? Italiano. Pô, parece um guri, 45 anos, natural de Iraí. Trazer novamente... É água mineral lá de Iraí que deixou tu novo? que mantém Pô, se isso. todos os oficiais fossem assim, porque tem uns com um cara amarrado. E o oficial tem que ter aquela cara de brabo, não, né? Porque ele chega com aquela cara na casa do cara. Tudo bem, fulano? Só quando precisa. Quando não há reciprocidade na educação que a gente emana primeiro. Eu costumo ser muito educado, cordial, e só que espero que o retorno, Como né, é que tu seja assim também. Se não, Como é que tu passa pelo cachorro? Ele bota o cachorro também pro oficial, o cachorro, a gente tem uma estratégia, a gente bate palma na frente da casa. Se não vier na hora, pode entrar, abrir o portão e entrar, porque não tem. Porque geralmente, se tu bater o palma, ele vem, né? É verdade. Pô, que bacana, acho que foi um papo muito bacana aí, Cristiano. Pô, ficamos felizes. Tu deu uma aula pra nós, hein? E vamos marcar de novo, vamos falar com a nossa audiência, daí você vai fazer perguntas pro Cristiano a próxima vez. Muito legal, mesmo a profissão de vocês, cara. E o Google que falou, nós temos que divulgar muito você, porque divulga o promotor, divulga o juiz e os advogados. E cadê o rapaz que vai na frente? Os serviços auxiliares da justiça, geralmente, eles ficam esquecidos, mas não para este canal de notícias, né? É verdade. A quem nós somos muito gratos por estar dando essa oportunidade. E tem aquele oficial solteiro que chega na casa da menina ali, e a menina tá sozinha, da menina assim, o senhor quer tomar um cafezinho? Existe isso? Ele entra lá dentro, ele não sai mais ou não? Há casos que o doutor sabe que Daí tu nem intima mais a pessoa. impera o segredo de justiça. Ah, Então, nem acerca de tudo a gente pode falar. É verdade. Pô, simpatia o Cristiano aí. Muito obrigado mesmo, Cristiano. Deixar os microfones aí, considerações tuas aí, quiser dar alô, fica à vontade aí. Então, em primeiro lugar, agradecer a você, o Paulo, a todo o pessoal aí do canal, Paulo Munarete News, pela oportunidade que eu achei fantástica, porque, como já falamos, é uma função muito importante para a justiça, porém bastante esquecida e pouco mencionada nos meios de comunicação. Mas nós vamos divulgar agora. E também pedir para o pessoal que sempre
nos atenda com cordialidade, porque trabalho de assim vocês. que a gente age. E nós não estamos lá para fazer alguma coisa própria, que, né, não é vontade minha. O juiz. E sim é vontade da lei que está sendo materializada naquele momento, porque uma pessoa A entrou na justiça por meio de um advogado contra a pessoa B. Ou seja, se o destinatário do mandado quiser brigar com alguém, que brigue então com quem entrou com a ação, mas não com o oficial de justiça que está apenas ali cumprindo uma função pública muito importante para a sociedade. Beleza, meus amigos? Muito obrigado a todo mundo. E vamos trazer aí o Cris aí em outros momentos, que foi muito legal. Deu uma aula para nós sobre oficiais de justiça. Até a próxima. Valeu, meus amigos. Muito obrigado, pessoal.